crescimento em Cristo. A transformação do coração, pelo qual nos tornamos filhos de Deus, a Bíblia chama de novo nascimento. Também é comparada à germinação da boa semente plantada pelo lavrador. Do mesmo modo, os que acabam de se converter a Cristo devem, como meninos novamente nascidos, crescer até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Ou, como a boa semente lançada no campo, devem crescer e produzir fruto. Isaías diz que serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Assim, da vida natural, pode-se tirar ilustrações que nos ajudam a compreender melhor as misteriosas verdades da vida espiritual. A ciência e a habilidade do homem não são capazes de produzir vida no menor objeto da natureza. É unicamente mediante a vida que o próprio Deus comunicou que os animais e plantas vivem. Assim, é somente por meio da vida de Deus que a vida espiritual é gerada no coração humano. A menos que o homem nasça de novo, não pode receber a vida que Cristo oferece. Como acontece na vida, o mesmo se dá com o crescimento. É Deus quem faz o botão tornar-se flor e a flor fruto. É por seu poder que a semente se desenvolve, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O profeta Oséias diz, referindo-se a Israel, que ele dará flores como o lírio, eles crescerão como o trigo e darão frutos como a parreira. Jesus nos sugere: vejam como crescem as flores do campo. As plantas e flores não crescem pelo seu próprio cuidado, ansiedade ou esforço, mas por receberem aquilo que Deus forneceu para lhes dar vida. A criança não pode, por qualquer desejo ou poder próprio, aumentar sua estatura. Do mesmo modo, você não pode, por sua própria ansiedade ou esforço, conseguir crescimento espiritual. A planta e a criança crescem recebendo do seu ambiente aquilo que lhes serve à vida: ar, luz do sol e alimento. O que esses dons da natureza são para o animal e a planta, é Cristo para os que nele confiam, luz perpétua, sol e escudo. Será para Israel como orvalho, descerá como a chuva sobre a erva colhida. Ele é a água viva, o pão de Deus, que desce do céu e dá vida ao mundo. No dom incomparável de seu Filho, Deus envolveu o mundo todo num ambiente de graça tão real como o ar que circula ao redor do globo. Todos os que respirarem essa atmosfera irão viver e crescer até a estatura completa de homens e mulheres em Cristo Jesus. Como a flor se volta para o sol, para que seus brilhantes raios a ajudem a desenvolver beleza e simetria,
assim devemos volver-nos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Cristo. Jesus ensina essa mesma lição quando diz: continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês, pois só podem dar fruto se ficarem unidos comigo, assim como o galho só dá uvas quando está unido com a planta. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Você é tão dependente de Cristo para viver uma vida santa, como o ramo depende do tronco para crescer e dar fruto. Separado dele, você não tem vida. Não tem poder algum para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade. Permanecendo nele, você vai florescer. Se sua vida depender dele, não irá murchar, nem deixar de produzir fruto. Será como árvore plantada junto a fontes de água. Muitos acham que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço desse tipo irá fracassar. Jesus adverte: sem mim vocês não podem fazer nada. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da união que tivermos com Cristo. A comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, é que nos faz crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador de nossa fé. Cristo deve ser sempre o primeiro e o último de nossa vida. Precisa estar conosco, não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas em cada passo no caminho. Davi escreve: estou certo de que o Deus eterno está sempre comigo. Ele está ao meu lado e nada me pode abalar. Você pergunta: como permanecerei em Cristo? Do mesmo modo em que o recebeu a princípio. Já que vocês aceitaram Cristo Jesus como Senhor, vivam unidos com Ele. O justo viverá da fé. Você se entregou a Deus para ser inteiramente dele, para o servir e lhe obedecer. Também aceitou a Cristo como seu Salvador. Não pôde por si mesmo pagar a culpa dos seus pecados ou transformar seu coração. Mas ao se entregar a Deus, creu que Ele, por amor de Cristo, fez tudo isso por você. Pela fé passou a pertencer a Cristo. Pela fé deve nele crescer, dando e recebendo. Deve entregar-lhe tudo: o coração, a vontade, o serviço. Dar-se a si mesmo a Ele para lhe obedecer em tudo. E irá receber tudo. Cristo, a plenitude de todas as bênçãos para habitar no seu coração, para ser sua força, sua justiça, seu ajudador constante, que lhe dará poder para obedecer. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. E ore: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos.
Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã, consagre-se a Deus para esse dia. Peça-lhe que examine todos os seus planos, para que eles possam ser levados avante ou não, conforme a indicação da sua providência. Assim, dia a dia, poderá entregar nas mãos de Deus a sua vida, e ela se tornará cada vez mais semelhante ao modelo de Jesus. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. A esperança não está em você mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza se une à sua força, a ignorância à sua sabedoria, a fragilidade ao seu eterno poder. Você não deve, pois, olhar para si mesmo, nem permitir que os pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas em Cristo. Pense constantemente em seu amor, na beleza e perfeição de seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para sua meditação. Quando o ama, o imita e confia inteiramente nele, é que você será transformado em sua semelhança. Jesus insiste: continuem unidos comigo. Essas palavras dão ideia de repouso, firmeza, confiança. Outra vez ele convida: venham a mim e eu lhes darei descanso. As palavras do salmista apresentam um pensamento semelhante. Descansa no Senhor e espera nele. E Isaías dá a certeza: fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Esse descanso não significa inatividade, pois no convite do Salvador, a promessa de descanso está unida ao chamado para o trabalho. Sejam meus seguidores e aprendam de mim, e vocês encontrarão descanso. O coração que mais completamente descansa em Cristo será o mais empenhado e ativo no trabalho por Ele. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por isso, Satanás empenha-se constantemente em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador, impedindo assim a união e comunhão do ser humano com Cristo. O inimigo procurará usar para distrair a atenção os prazeres do mundo, os cuidados, as dificuldades e tristezas da vida, as faltas dos outros, ou nossas próprias faltas e imperfeições. Não se deixe desviar por seus ardis. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus são por vezes levados a pensar em suas próprias faltas e fraquezas e desse modo afastados de Cristo, esperam alcançar a vitória. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte do poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele.
Fale sobre Jesus e pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida. Esqueça seus temores. Diga como o apóstolo Paulo: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Repouse em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que você lhe confiou. Entregando-se em suas mãos, Ele fará com que você se torne mais do que vencedor por aquele que o amou. Quando tomou sobre si a natureza humana, Cristo ligou a si a humanidade por um vínculo de amor que jamais pode ser rompido por qualquer poder, a não ser a escolha do próprio homem. Satanás estará sempre tentando nos seduzir para nos levar a romper esse laço, escolher separar-nos de Cristo. É aqui que temos necessidade de vigiar, lutar, orar, para que nada nos seduza a escolher outro Senhor, o que sempre temos a liberdade de fazer. Conservemos os olhos em Jesus e Ele nos preservará. Olhando para Jesus, estamos seguros. Coisa alguma nos poderá arrancar de sua mão. Contemplando Jesus constantemente, seremos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Foi assim que os primeiros discípulos alcançaram a semelhança com o amado Salvador. Quando ouviram as palavras de Jesus, sentiram a necessidade que tinham dele. Buscaram-no, acharam-no, seguiram-no. Estavam com ele em casa, à mesa, no aposento particular, no campo. Associavam-se a ele como discípulos com seu mestre, dele recebendo diariamente lições de santa verdade. Olhavam para ele como servos para seu Senhor, a fim de saber quais os seus deveres. Esses discípulos eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tinham de lutar contra o pecado do mesmo modo que nós. Necessitavam da mesma graça para viver vida santa. Mesmo João, o discípulo amado, aquele que mais inteiramente refletia a semelhança do Salvador, não possuía naturalmente caráter amável. Não apenas ambicionava honras, mas era impetuoso e ressentido quando o ofendiam. Quando, porém, lhe foi manifestado o caráter daquele que é divino, viu sua própria deficiência e humilhou-se diante desse conhecimento. A fortaleza e a paciência, o poder e a ternura, a majestade e a mansidão que podia contemplar na vida diária do Filho de Deus encheram-lhe a alma de admiração e amor. Dia a dia, seu coração era atraído a Cristo, até perder de vista a si próprio pelo amor ao Mestre. Seu gênio ressentido e ambicioso cedeu ao poder modelador de Cristo. A influência transformadora do Espírito Santo renovou-lhe o coração. O poder do amor de Cristo
operou a transformação do caráter. Esse é o resultado da união com Jesus. Quando Cristo habita o coração, toda a natureza se transforma. O Espírito de Cristo, seu amor, abranda o coração, domina a alma e dirige os pensamentos e desejos para Deus e para o céu. Quando Jesus voltou para o céu, seus seguidores continuaram ainda a sentir sua presença. Era uma presença pessoal, cheia de amor e luz. O Salvador que com eles havia andado, falado e orado, que lhes inspirara esperança e conforto ao coração, fora levado ao céu quando proferia a mensagem de paz. Enquanto a nuvem de anjos o recebia, vieram até eles os sons de sua voz. E lembrem-se de que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele havia subido ao céu em forma humana. Sabiam que estava perante o trono de Deus, ainda como amigo e salvador deles, que sua simpatia não havia se alterado, que continuava identificado com a humanidade sofredora. Estava apresentando perante Deus os méritos de seu próprio sangue, mostrando suas mãos e pés feridos, em lembrança do preço que havia pago por seus remidos. Sabiam que voltara ao céu a fim de lhes preparar lugar, e que voltaria e os levaria para si. Quando se reuniam depois da ascensão, estavam ansiosos por apresentar suas petições ao Pai em nome de Jesus. Com reverência se prostravam em oração, repetindo a promessa: se pedirem alguma coisa em meu nome, o Pai lhes dará. Até agora não pediram nada em meu nome? Peçam e recebereis, para que a alegria de vocês seja completa. Os discípulos estendiam cada vez mais alto a mão da fé com o poderoso argumento: foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em nosso favor. E o Pentecoste lhes trouxe a presença do Consolador, do qual Cristo havia dito: está com vocês e vive em vocês. E mais, eu afirmo que é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o Auxiliador não virá. Mas se eu for, então o enviarei a vocês. Daí por diante, através do Espírito, Cristo habitaria continuamente no coração de seus filhos. Sua união com ele tornou-se mais íntima do que quando estava pessoalmente com eles. A luz, o amor e poder do Cristo que neles habitava se refletiam em sua vida, de modo que os homens, vendo-os, se maravilhavam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Tudo o que Cristo foi para os primeiros discípulos, deseja ser para seus filhos hoje. Na sua última oração, rodeado do pequeno grupo de discípulos, disse: não peço somente por eles, mas também em favor dos que vão crer em mim por meio deles. Jesus orou por nós, pedindo que fôssemos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. Que união é esta? Disse o Salvador de si mesmo:
O filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Se Cristo morar em nosso coração, fará em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Trabalharemos como ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito. E assim, amando-o e nele permanecendo, havemos de crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.